pessoal, boa tarde. Hoje eu estou trazendo esse vídeo aqui para vocês, né? Para quem utiliza a plataforma CTrader, né? Essa plataforma é uma ótima plataforma e ela é integrada a muitas corretoras. E, embora tenha muitos recursos, muita coisa, né? Ela vem configurada nesse padrão que vocês estão vendo, default. Então, eu vou mostrar hoje vocês como configurar ela de maneira que o gráfico fique mais nítido e mais limpo, né? E mostrar os recursos que tem nela, né? Alguns recursos avançados, como replay de mercado, auto break-even e de execuções de lotes parciais, né? Você tem um lote grande e ele executa de maneira parcial, automático para você, tá? Então vamos partir aqui do zero. Inicialmente, quando vocês baixam e instalam essa plataforma, ela vem assim, né? Então, primeira coisa a fazer é, no meio do gráfico, né, vem a logo, né, da sua corretora. Nesse caso aqui, a minha é Pepperstone, tá? Pepperstone é uma ótima corretora também, eu utilizo ela, tá? Quem quiser ela no meu canal tem um link direto para ela, na qual ela tem a opção de você escolher o tipo de alavancagem, que vai desde 1 para 30, 1 para 100, 1 para 200, 1 para 500 e 1 para 1000. Tá? Isso facilita muito, né? Com a volatilidade do mercado hoje, você tem a opção de botar numa volatilidade menor ou padrão de 1 para 100, na qual o stop fica mais acessível, tá bom? Então, vamos partir daqui do zero. Assim, quando vocês instalam, ela aparece para vocês dessa maneira, né? Inicialmente, o que a gente vai fazer? Vamos tirar esse papel de parede. Botão direito na tela, no meio do gráfico, tá? Você habilita várias funções aqui que tem, tá? Vamos ver cada uma delas. Primeira coisa, imagem de fundo. A gente tira nenhuma, pronto, tá bom? E depois vem esse monte de linha aqui que polui a tela. Botão direito, tá? Opções de visualização. Então, escala do gráfico, eu tiro. Tá? Nível de negociação, também. Marcador de volume, tá? Separador e grade, ok? Então, ficam marcados somente essas opções. Posições, ordens. Mais para frente a gente vai ver, quando a gente quiser ocultar uma ordem, tá? E deixar que ela apareça somente quando ela estiver visível, que no caso ela vira uma posição. É uma coisa você colocar ordem pendente. Então ela fica ali oculta e quando ela entra para o mercado, ela aparece como posição se já tiver marcado aqui, tá? Então ela vem dessa maneira, né? Pronto, já fizemos uma boa limpeza. A tela fica pequena porque tem várias coisas aqui, né? Tem aqui as abas que você tem como ver suas operações, tá? Posições. Aqui tem todas as características do ativo, né? O símbolo, a direção você compra, a quantidade do lote, a margem tomada por essa quantidade, tá? O criado em, quando você abriu essa ordem, o preço que você entrou, aonde você colocou seu stop e o seu take profit, tá? O lucro bruto que está dando, comissões, se tiver, swap também e o lucro líquido. Isso tudo aqui é configurável. De que maneira? Botão direito, tá? E aí você escolhe o que você quer, tá bom? Então tem várias opções aqui. Eu escolho só essa, que para mim as outras não me interessam. Até a quantidade de PIP aqui que andou também é possível colocar, tá? E você também tem a opção aqui de remanejar a aba, né? Com o seu stop loss. Se eu quiser colocar para cá, eu coloco, tá? Se eu quiser colocar para cá ou para cá, também coloco. Então essa organização está aqui porque eu coloquei. Isso você pode fazer com todas as abas, tá? Ordem também, mesma coisa. Escolhe, tá? E isso daqui não precisa ficar visível na tela para a gente ter o máximo de espaço possível para botar os gráficos. Então, aqui, ó, tá? Perto dessa divisa, você tem uma linha que quando você passa o cursor, ele vira uma seta, porque se você quiser ampliar, se tiver várias ordens, ou quiser recolher. E tem uma setinha no meio. Quando você clica nela, ele recolhe, tá?
A mesma coisa essa aba lateral aqui. Aqui tem várias opções, várias funcionalidades, tá? Para quem utiliza. Tem até notícias, tudo, né? Símbolo, tudo sobre o ativo que você está vendo aqui, tá? Desde a abertura do mercado, né? Hora de abertura, hora de fecho, as características, swap e tudo mais, tá? Aqui isso também a gente não precisa ficar visível. Então, a mesma coisa aqui, ó, tá? Aparece aqui uma setinha e aí a gente coloca ela para o canto. Do lado de cá, aparece a aba onde a gente tem uma série de ativos, né? Todos aqui, marco todos, e aí aqui eu venho para organização dos ativos. Mais para frente a gente vai mexer nisso daqui. Aqui tem outras configurações também que eu não cheguei a utilizar, configurações, vamos ver o que abre, tá? A configurações, dados da conta, tá bom? Estou fazendo um teste aqui na conta demo. E também, se eu quiser recolher isso daqui, nesse caso, basta eu clicar nas 3 barrinhas aqui e ele recolhe. Pronto. Dessa maneira eu tenho a tela ampla para colocar meus gráficos. E agora a gente vai configurar para que os próximos gráficos venham configurados dessa maneira, padrão, tá? Do lado de cá, eu tenho uma barra de ferramenta onde tem os indicadores aqui, FIBO, linha de tendência e tudo. Ela possui uma cor padrão, na qual eu coloquei, tá? E eu utilizo o código 2D e uma sequência de 6 letras F. É uma numeração hexadecimal, tá? E isso faz o quê? Faz com que eu tenha qualquer indicador que eu utilize aqui, tá? Inclusive marcador de zona, que ele venha nesse sombreado suave, né? E transparente, na qual ao mesmo tempo que eu marco a zona, eu não tenho dificuldade de olhar a vela a máxima dela, o fechamento, tá? Então fica bem prático de se usar. Nessa barra aqui que a gente coloca, tá? Vocês podem ver que ela tem 3, 6, 7, 8 lados, né? Isso facilita muito. Muitas corretoras não têm essa opção. Então, quando você puxa pela diagonal, você faz a marcação na zona aqui direitinho, né? Digamos que eu queira marcar esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, né? Então, quero marcar aqui, não quero que ele saia nem para baixo nem para cima. Se eu puxar na diagonal e o gráfico for muito longo, quando eu chegar lá na frente, eu já sambei já a linha, porque a mão da gente não vai ser firme toda a vida, né? E aí, a gente tem essa opção aqui. Quando você passa o mouse, que o cursor fica assim, na maneira horizontal, então você pode clicar nele e arrastar, e tanto você tentar arrastar para cima e para baixo, ele não vai, ele só vai para a lateral. Assim como a mesma coisa é quando você quer aumentar a espessura dela, tá? Então aqui ela não foge à espessura. Então isso é muito prático. E dessa maneira você tem a opção de puxar tudo aqui, tá bom? Para copiar, tanto você tem a opção de duplicar ela, mas vamos falar disso depois, tá? Vamos primeiro configurar o gráfico de maneira a salvar ele como padrão. Bom, então aqui eu configurei as minhas ferramentas nessa cor. Tudo que eu puxar, linha de tendência e tudo, tá? Linha, vai vir nesse padrão, tá? Depois a gente vai mexer nela. Aqui em cima eu tenho a barra aqui. Organiza meus gráficos. Se eu tiver mais de um, basta clicar aqui e ele auto-organiza, tá? A gente vai ver isso mais para frente, para a gente integrar mais gráfico. Se eu tiver uma carteira com vários ativos, como é esse caso aqui, ó, tá vendo? Nós vamos criar dessa maneira. Aqui eu tenho uma carteira de todos os pares com o dólar. Então vejam que tudo aparece aqui, tá? E vamos criar essa organização mais para frente, tá? De maneira, vamos voltar para a nossa página teste aqui inicial. E aqui, se eu tiver vários gráficos que eu mostrei ali, basta clicar aqui que ele amplia. E aí eu tenho a aba lá que a gente vai poder organizar.
Aqui ele faz uma organização um pouco diferente, cria um gráfico mais destacado e os outros laterais. Aqui é para você ampliar o tamanho, aumentar ou reduzir o tamanho do gráfico, tá? Aqui é o padrão que você vai usar, se é vela, se é gráfico de linha, se é gráfico de renco, tá? E para cá você tem a opção de ocultar as figuras, né, que tiver na tela ou não, e os time frames. Os time frames você clica nesses 3 pontinhos, então você especifica o que você quer usar. Eu só uso o gráfico de vela, tá, de candlestick, e 4 horas diário, semanal e mensal. Então os demais que tinham aqui de tick, de renko, tá, de range, de hash, eu desmarquei tudo. Isso facilita para mim quando eu quero usar só a tecla do teclado para cima e para baixo, né? Onde para baixo eu estou em D1, eu venho por 4 horas, tá? Aí volto para cima aqui, setinha para cima, diário, semanal e mensal, tá? E aí volto novamente para cima, olha, só ficou em loop nesses 4 que eu deixei marcado. H4, diário, tá? E assim vai, semanal e mensal. Então, aqui não tem muita coisa a configurar, a não ser aqui o tipo de vela que você vai usar e os time frames. E aqui, praticamente, a cor. Tá? Feito isso, configurei meu gráfico, tem a opção de colocar as cores de vela. Tá? Cadê? Vamos ver aqui. Aqui, ó, tá? Ou seja, opções de cor. Então aqui eu coloquei, padronizei da minha maneira, o fundo da tela coloquei preto, tá? Primeiro plano cinza, são aquelas barrinhas ali em volta, meio cinzento, tá? Grelha preto, mas também não vai aparecer, porque eu já tirei ela, e se aparecer preto com preto, não vai aparecer ali, tá? Separador de períodos, também são essas linhas aqui para baixo. E aqui tem, né? Ou seja, o Bull, que são as velas de alta, o Bia, as velas de baixa, tá? A mesma coisa aqui, é o contorno, um é o contorno dela e o outro é o fundo da vela, né? O meio da vela. Então a mesma coisa, vela de alta, vela de baixa, tá? Marcador de volume, por isso que apareceu o volume lá embaixo azul, mas eu não utilizo, tá? E negociador, quando tiver uma ordem, o negociador ganhador, tá? Ou seja, ele marca como verde, o take profit verde, tá? E o negociador perdedor marca em vermelho. As linhas de bid e ask, tá? Eu botei em tons de cinza aqui um pouco diferenciado. É justamente as linhas de preço. Aqui aparecem 2 linhas, mas como o gráfico está em diário, acaba isso quase que não aparecendo. Deixa eu pular para o H4. Aqui vocês já conseguirão ver. Aqui também, ó, posso puxar isso para cá um pouco, tá? Para centralizar mais o gráfico. Ali é o bid e o ask, tá vendo? Então, ou seja, tem 2 linhas, onde uma é mais clara e a outra mais escura. Tá? Preço de compra e o preço de procura, né? Oferta e procura dele. Então, voltamos aqui à nossa cor. Tá? Feito isso, ele já fica salvo. O primeiro gráfico fica salvo. Agora eu preciso que todos os gráficos que eu venha integrar, ele venha nesse padrão. Para isso, basta eu, com o botão direito, modelo, salvar modelo, tá? Aqui reparem que eu já tenho um modelo salvo, porque para o padrão só vem esses daqui que é da própria plataforma. Então eu fui em salvar modelo, tá? E dei o nome de Cícero. Perfeito. Feito isso, já vem automático para todos os gráficos? Não, tá? Eu tenho que novamente vir aqui depois de salvo, modelo, tá? Tem aqui embaixo, ó, aplicar a novos gráficos, tá? Aplicar novos chats. E aí sim, eu abro essa opção aqui, vai aparecer as opções que já são, mais aqui eu salvei. Feito isso, ou seja, qualquer gráfico que eu integrar aqui agora vai vir nessa formatação, tá ok? E aí eu chego aqui, ó, escolho o tipo, clico em todos, né? E aí ele vem organizadinho aqui, Forex,
metais, energéticos, energia, né? Tudo. E aí basta eu com o botão direito em cima do ativo, novo gráfico. E aí ele vem para cá. Qualquer um que eu quiser. Petróleo, novo gráfico, tá? Índice, botão direito, novo gráfico. E aqui ele mostra para você. O que está com tique verde é porque o índice ainda está aberto, tá? Está funcionando. O que está em duas barrinhas está em pausa, está fechado. Mercado para esse ativo. E isso vai aparecer em vários outros ativos, tá bom? Cheguei aqui, ocultei, veja que ele já organiza para mim, né? Eu também tenho a opção de arrastar ele e reorganizar, tá? Assim como também, se eu quiser ampliar um só, basta eu dar um clique aqui e vir aqui, ó, que aí eu amplio. E aí também ele vai aparecer lado a lado. Aqui também eu tenho a opção de reorganizar eles, ó, tá bom? E aí quando eu botar lado a lado, ele vai mostrar para mim organizado, tá bom? Outra opção que tem, caso você tenha duas telas ou mais, você está numa carteira de ativo e queira destacar ele, repare que aqui, ó, tem um quadradinho com a seta para fora. Se eu clicar aqui, ele vai destacar, pulo aqui para outra tela, né? O meu gráfico, onde eu poderia deslocar ele para uma outra tela para visualizar. Se você fez isso sem querer e não quer usar, tá? No mesmo ponto em que você clicou para ele sair da carteira, né? Você tem como voltar ali. Basta clicar ali novamente e reintegrar ele à carteira. E ele volta a somar os 4 ali, tá? Como também você tem a opção aqui, ó, dentro de destacar o gráfico, tá? Ou duplicar o gráfico também. Duplicar o gráfico aqui eu já estou no petróleo. Então, se eu quiser fazer um outro estudo, eu venho aqui e duplico ele, tá? E nesse daqui eu faço o que eu tiver que fazer. Caso eu não queira, clico no X e excluo, tá? Então, e com relação agora linhas. As linhas, bom, eu coloco aqui, ela tem uma bolinha no meio. Quando você passa o mouse e tenta e arrasta a bolinha para o lado, você desloca ela. Repara que ela compõe o cursor. E aonde você vai com essa bolinha, no caso, numa ponta de pavio, ele vai pegar a mínima exata da vela, tá? Depois ele volta centralizado. A linha você tem a opção de reconfigurar, tudo você tem a opção de reconfigurar. Marcou ela, tá? Aqui eu tenho o estilo da linha, no caso, o botão tracejado e a cor dela. O amarelo, tá? Assim também eu posso também modificar o tom do meu amarelo aqui, ó. Tipo, personalizar, arrastar aqui. Pronto. E aí eu tenho ela aqui. Caso eu queira outra linha, aperto o Ctrl do teclado e arrasto, tá? Ou botão direito em cima dela aqui, ó, tá? Tem o ícone aqui de duplicar, tá? Basta clicar ali que ela vai duplicar a linha. E aí basta depois arrastar ela para onde você quer. Caso você queira, marcou, fez uma marcação importante e não quer que aquela linha se desloque sem querer, basta clicar nela também, ó, e tem um cadeado. E aí você marca o cadeado. As marcações, a mesma coisa, tá? Fez a marcação. Marcou ali a zona. Aí eu quero aproveitar já isso daí que já está pronto, não quero vir toda hora aqui ficar puxando. Seleciono ela, Ctrl, arrasto. E aí pronto. E aí eu tenho ela aqui. Basta agora configurar ela. Tá? Configuro e arrasto. Pronto. E assim eu vou fazendo minhas marcações. Níveis de fibo, a mesma coisa. Tracei um fibo, tá vindo transparente assim porque eu configurei ali para vir dessa cor, tá? E aí depois eu seleciono aqui e escolho a cor que eu quero, tá? Então, vou apagar essa linha aqui um pouco. Botar esse fibo aqui de cor diferente aqui para destacar um pouco no nosso vídeo. Azul, pronto, tá? Botão direito na fibo, tá? Eu tenho a opção aqui de mostrar os valores dos níveis, ali ao lado do percentual. Removo. E aqui configurar ela. Configurar o quê? Os níveis que eu quero que apareça, tá?
Feito isso, eu marquei os níveis aqui, porque vem muito deles marcado, né? Marco essa caixa, aplicar e pronto. Toda vez que eu puxar uma fibra, ela vai vir somente nesses níveis, tá? Assim como você fez um quadradinho aqui, um padrão, tem aqui como configurar o padrão, aqui é no caso comentário, mas aplicar configurações. Eu aplico as configurações e, ou seja, toda vez que eu puxar um retângulo, ele vai vir nesse tom. É como se ele regravasse ali. A linha é a mesma coisa, tá? Toda vez que eu puxar a linha, vai vir nessa tonalidade. Bom, feito isso, então eu tenho minhas marcações. Ah, mas o gráfico foi andando, né? O mercado foi andando e ficou várias coisas aqui para trás. Você tem a opção de limpeza. Outro recurso também, antes da gente falar da limpeza. Eu quero ir lá para trás no gráfico. Eu tenho a opção de ficar arrastando para baixo ou para cima, tá? Aqui na barra de escala eu tenho, quando eu mexo aqui um pouco, aí eu tenho a opção de deslocar um pouco o gráfico e alargar um pouco ele. Se eu pego o scroll do mouse para cima, eu aumento o tamanho. É como se fosse a mesma coisa de mexer aqui, ó, tá? E aumentar o percentual. Repare que aqui veio para 70. Agora eu vou scroll para baixo. Eu reduzo o tamanho das velas. Aí se eu voltar ali, ó, já reduziu para 35. Agora, se eu quero usar o scroll para cima ou para baixo, e apertando Ctrl, para baixo, ele volta ao passado histórico dele, tá? E para frente, a bolinha rolando para cima, ela vem para frente. Caso também eu voltei muito, eu não quero voltar para lá rolando o scroll. O que que eu faço? Nessa opção aqui, que é o escala, basta eu dar um clique, tá? Onde tem a marcação aqui, aqui ele mostra o tempo que falta para a vela fechar, tá? E aqui você também regula se você quer que o gráfico parta daqui do e-mail, tá? Ou se você quer vindo aqui, tá? Quando você clica também aqui nele e ele aparece aquela seta lateral, é como se ele te desse um zoom nas velas, tá? E basta você apertar o Ctrl que volta novamente. Aí eu quero limpar agora o gráfico, tá? Vou colocar ele em diário aqui. Bom, quero limpar isso daqui. Botão direito, eu tenho a opção de gestor de objetos, tá? Remover todas as figuras. O que são as figuras? São essas marcações, linhas, tudo isso que eu coloco, tá? Ou gestor de objetos e indicadores, que é, no caso, a média móvel, tá? Então, nesse caso, às vezes eu posso limpar tudo, como posso também personalizar o que eu quero que apague, tá? Ou se oculte. Digamos que essa linha amarela aqui eu não quero que ela apareça. Clico aqui, pronto. Ela está aí, mas está oculta. A mesma coisa é o retângulo, tá? Está oculto. E se eu travar, eu posso travar aqui também. Então, ele não sai mais. A mesma coisa é essa linha, ela não sai mais. Assim como eu tenho a opção de apagar o que eu quero, tá? Ou apagar tudo aqui em cima. E pronto. Outro recurso que tem, bacana nela, é o replay de mercado. Basta você clicar aqui, ó, nesse último ícone da barra lateral aqui, dá um clique, vai vir uma barra. Com essa barra você clica em cima da vela que você quer que mostre o replay de mercado. Vai aparecer isso daqui, reduz um pouco a velocidade, pode botar aqui em torno de uns 500, iniciar. Vai demorar um tempinho. Apareceu na minha outra tela aqui, deixa eu puxar para cá, tá? Aparece assim. Dou um zoomzinho aqui, tá? Por padrão, o meu já aparece igual à minha tela programada. Caso não apareça para vocês, tá? Inicialmente, basta clicar com o botão direito aqui, vai em modelos, seleciona o modelo que você tinha salvo, tá? E pronto, dá um clique e pronto, ele vai ficar igual ao padrão. Feito isso, agora eu solto o replay de mercado. E a mesma coisa aqui, como se fosse uma miniatura do meu gráfico aqui, né? Vamos ver esse histórico aqui aconteceu. Vou salvar o replay.
Se eu achar que está devagar, eu venho aqui, aumento um pouco a velocidade. E aí vamos ver o que o mercado, como que o mercado fez esse movimento, se violou, insistiu romper, tá? Isso é bom para estudo, principalmente para quem utiliza muito análise técnica. Ou tomou uma violinada, né, e quer saber o que houve. E aí o mercado vem do ponto da onde a gente marcou a vela até o ponto atual do mercado. Ele vai vir até essa vela aqui e parar. Acelerar um pouco aqui. Pronto, parou. Ok? Então, fechamos. Então, ótimo recurso disso daí. Ok? Correu um problema na plataforma, de lá mesmo. Tá? Outra opção aqui que temos, tá, é de colocar ordem. Agora vamos às ordens, tá? Ordem pendente, né? Botão direito. Buy limit. Então, eu tenho aqui a opção do ativo. Aqui, eu tenho como aumentar e diminuir o lote, tá? Aqui de micro em micro, aqui de lotes maiores. Além também que eu tenho uma opção aqui que me mostra, né, a quantidade de lote que está configurada aqui, o quanto de margem é requisitado. E aqui eu tenho também uma barrinha que eu vou habilitar agora, que é o sentimento com relação a esse ativo, que é isso daqui, opções, botão direito no gráfico, opções de visualização, sentimento do mercado. No caso de índices, tá? Ele não aparece, mas em caso de Forex, vamos botar um par de Forex aqui para a gente ver. Cadê? Botão direito. Se eu clicar, tá vendo o que aconteceu? Aqui eu tinha um petróleo. E por que ele substituiu? Porque eu estava no gráfico e cliquei em cima. Aí não façam isso, tá? Senão vocês vão desconfigurar a carteira de vocês. Aqui é com o botão direito, novo gráfico. Tá? Se eu quiser voltar o petróleo aqui, basta eu ir lá onde está o petróleo e clicar no petróleo que ele vem para cá. Porém, corre o risco de você perder todas as marcações. Então, é por isso que eu faço essa opção aqui de backup de toda a minha carteira. Toda carteira tem um backup. Configurei a minha carteira que eu utilizo normal, salvo como backup. Sem querer, fiz alguma cagada, acontece isso, entendeu? Algum erro, algum ativo some, ou então mistura, aparece outro, porque isso também acontece se você tiver com ordem aberta aqui e clicar na ordem com gráfico aberto. E aí o que vai acontecer? Se você clicar na engrenagem, quando aparece, perfeito, ele vai abrir. Mas se você der 2 cliques, ele vai mostrar o gráfico na tela e vai substituir o outro. Tá? Então, bastante cuidado nessa hora aí. Então, nesse caso aqui, ó, sentimento do mercado. E aí ele mostra aqui, passando o mouse aqui, ó, 65% é vendedor nesse ativo e 25% e 35% é comprador, tá? Então ele mostra aqui o sentimento do ativo. Alguns vão aparecer, os que são possíveis, outros não, tá? Aqui, chego para cá, organizo, tá bom? E vamos aqui agora uma ordem pendente, né? Eu tenho a opção já de deixar por padrão aqui. Vamos supor aqui, vamos botar aqui um lote de 25, né? E aí eu quero, quando o mercado chegar aqui, executar uma compra. Pronto, né? Aqui eu tenho a opção de puxar meu stop, tá? E ajeitar também o take profit. E ao mesmo tempo carregar tudo. Como que eu posso também ajeitar o take profit e o stop loss? Também se eu tiver ideia de preço, né? Eu dou 2 cliques aqui, ó. E aí marco stop loss, tá?
E se eu quiser colocar o preço aqui para onde eu quero colocar o stop, eu coloco na mão. Senão, eu vou com base em valor. Ah, se eu quiser aqui um stop de $50 negativo, pronto, ele automaticamente recalcula para mim para onde vai. E aí, quando eu der OK, ele já vem para cá para o gráfico. Ok? Essa ordem aqui ela não foi executada. Quando a ordem é executada, deixa eu ver se ele aparece aqui. Aparece um escudo, tá? Então, eu não tenho, nesse momento, um escudozinho aqui. Vamos simular aqui como é conta demo, tá? Então, vamos simular aqui uma ordem mesmo. É conta demo. Eu vou, no caso aqui, entrar vendido. Pronto. Cliquei vendido, ele já entrou 25. Né? Faz de conta que foi uma ordem pendente minha ali. E aí agora eu coloco o Take Profit onde eu quero, tá? E agora sim, eu tenho as opções aqui para configurar. De que maneira? Reparem que, por enquanto, eu entrei aqui, tá? Não posso colocar em break-even, mas eu posso já configurar. De que maneira? Eu prego o crochê, clico no meu preço e arrasto até onde? Aqui embaixo, mais ou menos. Ou seja, está dando 49 pip, né? Quando você usa o crochê e bota para cima ou para baixo, ele te mostra o preço aonde você está levando, que é a primeira opção ali. A segunda, períodos, quantas velas, dependendo, aqui no caso, 29 períodos de velas de H4, se for em diário, 29 velas de diário, tá? Pips, quantidade de pip dali de baixo até aqui. O percentual, tá? Tá dando 1% de variação. E o payout lá embaixo, o ganho, ou seja, 300, com esse lote, dali do fundo até aqui, daria 320 e poucos dólares, né? $326. Então, a mesma coisa para baixo, ele mostra negativo porque você está vendendo, tá? Então, aqui eu tenho, digamos que eu queira, quando o mercado chegar em 40 pips, mais ou menos, chegar por aqui, eu quero que ele coloque em break-even quanto? Coloque aqui, ó, rentinha minha entrada, 3 pip, tá? E, ao mesmo tempo, execute parciais, tá? Parciais, eu estou com um lote de 25, quando ele chegar nesse fundo aqui, que é 70 mais ou menos, ele executa aí 10. Vamos botar 10. Então, ou vamos botar 5, né? E mais para frente a gente bota mais 10. Então, aí agora que a ordem está na pedra, eu venho aqui nesse escudo, tá? Tem a opção de passar o mouse por aqui e clicar no escudo, ou tem a opção de dar 2 cliques. E aí o escudo vai estar habilitado aqui, a mesma coisa, tá? A gente vai usar essa tela aqui. Ou também tem a opção aqui na ordem correndo, tá? O escudo aqui, ó, tá? Configurações nada mais é isso aqui que eu falei, tá? Quando eu quiser ver um outro ativo, eu estou na tela do GBP. Se eu quisesse ver o AUD aqui, eu tinha que clicar na engrenagem. Ele abria essas propriedades de stop loss, tá? Take Profit está marcado. Se eu desmarcar, ele tira o Take Profit dali. Então, eu fico sem Take. Aí depois eu arrasto ele onde eu quero novamente. Então, a engrenagem e o escudo, tá? Eu tenho a opção de clicar em 3 opções, né? Ou dando 2 cliques, abrindo a ordem, ou vindo aqui, ou então abrindo a engrenagem, que vai ser a mesma coisa que dar 2 cliques na ordem, né? Se eu der 2 cliques na ordem, vai abrir essa janela. E se eu clicar aqui na engrenagem, também vai abrir essa janela, tá? Bom, reduzindo aqui embaixo, aí eu clico no escudo, né? Eu falei 40 pip, né? Então vamos aqui mover o alto break-even, que é o mais importante. Quando o mercado, ou seja, adicionar um pip, tá? Quando o mercado andar 40, andar 40. E o take profit parcial? Ah, quando o mercado estiver aqui em 70, executa 5 para mim. E aí, quando ele andar mais 100, né, 70 na primeira, a próxima 100.
Bota mais 5. Mais 10, vamos botar mais 10. Pronto, eu tinha um lote de 25, então ele vai executar 5 aqui, 10, vai me sobrar 10. Que aí eu guardo para levar ela, para carregar. E aplico. Pronto. E automaticamente vocês vão ver que aparecem as ordens parciais aqui na tela. Essa com 40 pip e a outra com 100. Isso não significa que você possa, se quiser, cancelar elas, fechando, ou ajustar mais, tá? Ajustar mais o teu ponto. Então, o que ele vai acontecer? Quando o mercado chegar mais ou menos aqui no fundo dessa vela, ele vai pegar o meu stop, digamos que eu precise sair, né? Então, eu preciso sair, entrei nessa operação, e aí, pronto, o mercado, digamos que eu tenha a probabilidade, fiz a minha estudo, minha análise e tal, e o mercado tende a descer. Então, quando o mercado passar por aqui e atingir os 40 pips, conforme ele falou, conforme a gente configurou lá, ele vai pegar o meu stop e vai colocar aqui em break-even, tá? Não posso colocar agora, senão vai tirar a gente da operação. E aí o mercado vai estar aqui. E ele vai protegê-lo, então daqui para cima não perco mais nada. O máximo que pode acontecer, eu sair a break-even se o mercado voltar lá para cima. Caso ele continue descendo, quando chegar aqui, ele vai botar 5 para mim já no bolso, já vai fechar. Vai continuar rompendo. Quando chegar aqui, vai fechar mais 10, tá? E aí, nesse momento, eu já ajusto mais aqui o break-even, já boto mais para cá e deixo ele ir no fundo, tá? Outra opção também, caso eu não queira deixar as ordens pendentes. Aí eu cancelo as ordens pendentes, tá? E tem a opção também de, dei 2 cliques aqui, o mercado chegou aqui, eu quero executar 5. Executo 5. Tá? Então ele vai mostrar aqui, ó, fechar 5 microlotes de 25. E pronto, ele já fechou. Assim como eu tenho a opção de executar para tirar, eu também tenho a opção de aumentar aqui mesmo, tá? Eu tô aqui, o mercado tá descendo, eu entrei com 20, pô, eu queria mais 10. Tá, beleza. Eu vou botar mais 10 aqui, ó. Sendo que ele vai fazer o seguinte, né? Ele vai calcular aqui o preço médio. Como eu estou no mesmo lugar, beleza, não vai fazer muita diferença. Mas a linha ali, se vocês prestarem atenção, vai se mexer. Então, aqui, ó, adicionar 10, tá? A posição. Pronto, colocou. Se eu tivesse mais embaixo, o que ele ia fazer? Eu tinha 20 aqui e entrei com mais 10. Ele ia fazer o cálculo do meu preço médio, o que ia fazer com que ele pegasse a minha posição total com 30 e colocasse mais ou menos por aqui, tá? Então, essa é uma ótima opção também, tá? Para quê? A gente anda, quer fazer preço médio. Eu estou aqui com 25, né? E aí eu sei que o mercado vai vir, vai romper. Então eu vou marcar aqui uma linhazinha, né? Uma linha aqui meio que simbólica. Né? Então, quando eu ver que o mercado rompeu aqui, eu vou adicionar mais 5 no lote. Então, como é que é feito esse cálculo? Eu tenho aqui 30, né? Então, eu tenho 30 aonde? Vamos fazer o cálculo aqui. Deixa eu puxar a calculadora para a gente fazer o cálculo. Então, digamos que eu tenho 30 microlotes no preço de quê? Mais ou menos aqui, vamos fazer por alto aqui, né? Mais ou menos em 1,92928. E aí eu vou entrar com mais 5 aqui, tá? Ou seja, 1,91995. Vou fazer primeiro aqui a conta para ver quanto dá aqui, peraí. Deixa eu botar essa ferramenta aqui. A gente vai fazer o cálculo aqui.
puxar a calculadora para cá, vou fazer o cálculo. Isso aqui vai ser para explicar vocês aqui. Então vamos lá. Aqui eu tenho 30 vezes, vou botar em amarelo, destacar melhor. Então aqui eu tenho um lote de 30, né, vezes 1.92922. 1.92922. E aí aqui eu vou executar mais 0,5 no preço de mais ou menos 1.92220. 1.92220, tá? Para cima aumenta, para baixo diminui. Então vamos fazer essa conta. Ali eu tenho 30. Deixa eu fazer aqui. Vou fazer rápido aqui a conta. Quiserem fazer aí, também pode fazer. Então eu tenho ali 30 vezes 1.92922, que dá 57,8766. Mais 5 vezes 1.92, 5 vezes 1.92, 220, que dá 9.611. O total disso tudo aqui vai ser 9.611 mais 57,8766. Vai dar um total de 67,4876. Perfeito, tá? Então, no total, eu tenho aqui 35 microlotes. E aí, qual vai ser o meu preço médio? 67,4876 divididos por 35. Ou seja, o meu preço médio vai ficar em 1.92821. E aí, ou seja, para onde que o mercado vai colocar? 1.92, vamos dar uma olhada aqui na barra aqui de escala. 1.92821. 92.821, tá? Ou seja, essa linha minha que está aqui, ela vai passar para cá. Tá? Ele calculou meu preço médio. Quanto menos ordem eu coloco, mais em cima ele fica. Quanto mais ordem eu coloco, mais abaixo ele fica. Então eu tenho 30. Até a metade é aceitável. Se eu entrasse com mais 15, provavelmente o meu preço médio ele ia ficar por aqui, ó, tá? Ou seja, aqui 30 mais 15 e entrar a metade, ou seja, eu ia ficar mais ou menos com a minha posição por aqui, que seria mais propício de, se o mercado voltasse, eu tomar uma violinada e sair no 0 a 0 com tudo, tá? Isso é uma grande vantagem para trabalhar com preço médio, tá? Então isso é um preço para isso é trabalhar com preço médio depois que o mercado anda. Então a plataforma ela tem vários recursos que te favorece a fazer esse tipo de operação, né? Então, outra coisa aqui importante, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para mostrar para vocês. As ordens parciais já foram, né? Os marcadores, indicadores. O trailing stop, né? Caso já esteja em break-even, o mercado está indo embora, está descendo, está indo a teu favor,
Para quem utiliza, tá? Basta dar 2 cliques aqui na ordem, ter a opção de Trailing Stop. Então, isso automaticamente, ou seja, à medida que o mercado vai descendo, ele vem junto, tá? Eu não utilizo muito isso, a não ser que eu esteja num swing muito grande, lá embaixo, aí eu solto, deixo ele passear um pouco, tá bom? Então, ou seja, são essas opções que a gente tem, né? Muito recurso bom, tá? Outro recurso, fechar ordens, tá? Digamos que eu quero aqui, ó, eu tô aqui vendido nesse, né? E aqui também, vamos ver se está aberto, está aberto. Vamos vender aqui também. Vendemos aqui. Ah, mas aí sem querer, né? Natgás, já fechou. Vamos lá, comprado. Pronto, comprei aqui. Tá? E aí, ou seja, estou olhando a minha carteira, né? Daqui a pouco a gente vai agora ver a carteira. E eu tenho aqui as ordens que estão rolando, né? Só que eu quero fechar o quê? Eu quero fechar somente a Libra AUD. E aí eu desmarco as demais, tá? E fecho só a Libra AUD. Ou eu quero fechar a Libra AUD e o Natgás. Então eu desmarco só o GR40 e Libra AUD e Natgás vai ser fechado quando eu clicar nesse botão. Então ele está vendo, fechar dois ativos, tá? Ou também tem a opção de fechar por aqui, ó, tá? Aqui é para você duplicar a posição, né? Você tem 5, vai botar mais 5. E aqui é para você reverter. Ah, eu estou vendido aqui e agora eu entro comprado. Nesse ativo aqui, por exemplo. Cadê? Esse aqui é GR40. Tá? Então, automaticamente ele fecha a tua ordem de venda e reabre a de compra, tá? De maneira automática, considerando a mesma quantidade de lote que você iniciou, tá? E aqui a gente tem a opção de fechar. Então, mantenho vou fechar aqui a Libra AUD e o Natgás, tá? Clicando aqui. Pronto. Marquei essa primeira vez, ele não vai me perguntar mais e pronto. Tá? E as demais eu posso tanto fechar aqui ou deixa eu reduzir aqui, ou fechar no próprio gráfico aqui, ó, tá? Parece um xizinho. Aqui também eu tenho a mesma opção, tá? De reverter a ordem. Se eu estou comprado, eu posso vender. Tá? Se eu estou comprado aqui, eu posso vender, tá? E ao mesmo tempo duplicar a ordem. Se eu estou com um lote, ele passa para 2. Se eu estou com 10, ele passa para 20. E assim sucessivamente. E aqui eu tenho a opção de fechar ela também. Beleza? Então agora vamos por carteira, né? Vamos aqui agora as carteiras para a gente reorganizar. Digamos que essa carteira aqui, ela está com o nome de teste, tá? E aí eu quero agora formar uma carteira só com pares com dólar. Eu vou usar ela como padrão, tá? Como que eu vou fazer? Eu também posso criar um backup dela. Clico aqui, ó, guardar a área de trabalho. Se eu clicar nela, eu salvo para evitar de qualquer coisa aconteça errada. Caso, tipo, salvei. Né? Então, evita de, sem querer, fechar a plataforma e não salvar alguma configuração, uma marcação que eu tenha feito. E a outra opção é guardar como? Vou botar aqui como teste 02. Né? Teste underline 02. Teste underline 02. E guardo. Pronto. Guardei, tá? Digamos que isso daqui fosse um backup, né? O backup geralmente eu crio assim, né? Ou seja, repito o nome, teste underline 02 traço BKP. Backup. E aí guardo. Ah, para que serve isso? Né? Fiz as alterações aqui. Vamos voltar para o meu ativo aqui, principal, né? Backup é só backup, né? Aí vamos supor que eu estou mexendo aqui e aí essa linha aqui eu apaguei, tá?
Lá no backup ela ainda existe, tá? Porque é uma outra listagem aqui. Então, se a gente olhar aqui no backup, ela ainda existe aqui, ó. Tá lá, tá? Vamos supor que a gente faça uma cagada pior ainda, né? Vamos voltar para cá. Alguém aqui, sem querer, tal. Tenho 8 ativos aqui e, sem querer, vou excluir uma. E cheio de marcações importantes ali. O que que eu faço? Eu volto para cá para o meu backup, tá? E vou salvar ele sobrepondo, tá? Vou salvar ele sobrepondo aquela janela que eu tinha apagado e guardar. Pronto, ele substituiu aquela cagada que eu fiz e agora eu já estou nele e com ativo de volta aqui, tá? Vejam que se eu mudar para o outro, tá lá também, tá? Pronto, tá aí. E beleza, eu quero apagar esse aqui, o teste 01, tá? Quando eu estou no ativo, eu estou aqui no teste 01, tá? Eu estando no ativo, eu não consigo apagar, tá? O gráfico, tá? Eu estando no ativo, não vai me aparecer uma opçãozinha aqui, que é um xizinho, para apagar, porque eu estou nele. Tem como eu apagar estando nele. Então tem que mudar para outro qualquer. E aí depois eu volto aqui, e aí sim, eu passo o mouse nele e o X vai aparecer. Clico nele, ele vai realmente pedir uma confirmação, se eu quero ou não excluir. Sim, pronto. E ela não existe mais. Excluí sem querer. Volto no meu backup e restauro. Tá? Então, e dessa maneira vocês vão criando todas essas carteiras aqui, ou seja, cria uma carteira só com pares com dólar, tá? Tudo que é par com dólar, coloca aqui. Cria uma carteira só com pares com euro, tá? E tudo vai sendo colocado aqui. Pronto. E aí você fica com toda a organização. Se quiser olhar alguma carteira em específica, vamos olhar hoje os pares com NZD. Maravilha, então vamos ficar olhando só para ela. E aí eu tenho opção, o que facilita muito, principalmente para mim, tá? De entrar em várias oportunidades ao mesmo tempo quando aparece, tá? Essa é uma das grandes vantagens que a C-Trade tem sobre muitas outras plataformas. Existem outras também boas que eu conheço, tá? Mas a da Pepperstone ainda não vi igual. Ou seja, isso daí dá banho para quem utiliza MetaTrader, né? Que você não consegue ter essa organização, essa facilidade de manusear, de fazer tudo, de entrar numa operação, auto break-even, lote parcial, até tem, mas dá mais trabalho, sem contar que os gráficos são meio limitados, meio teimosos, ou seja, eu praticamente, particularmente, eu não gosto da MetaTrader, tá? Eu acho um absurdo, há anos que ela existe e não tenha melhorado a ponto de chegar a um nível desse daqui. Bom, então, voltando para cá, com a minha carteira teste. Tá? Eu acredito que tenha mostrado tudo para vocês aí, tá? Não é difícil de configurar, tá? E tá tudo aí direitinho, tudo bem explicadinho. Aqui embaixo também, tá? Temos aqui a opção de fuso horário, tá? Então, você ajusta aqui o fuso horário da plataforma direitinho, tá? Então, tudo isso e o mais importante é toda a configuração que você faça, até média de 200 que você coloca, tá? Quando for salvar, o botão direito aqui, o modelo, ele vai vir junto, tá? Outra opção aqui com relação à ordem. É um recurso muito usado, tá? Vou colocar aqui uma ordem pendente. Vou botar uma ordem aqui de venda, né? Mas eu só quero que ela apareça aqui quando ela for pega. Se ela for pega aqui. Então eu chego aqui oculto. Ordem, tá?
Então, no momento que ela for pega, a minha visualização aqui em posição, ela está marcada. E aí ela vai aparecer ali. Facilidades que a gente tem de colocar alerta, tá? E ao mesmo tempo ocultar. Eu coloco geralmente um... Primeiro, vamos supor que eu queira colocar um alerta aqui, ó, né? Nesse topo. Eu venho com crochê, chego aqui, botão direito, o crochê some, mas deixo o mouse parado, botão direito e seleciono aqui. Quando eu seleciono o sininho de cima, é o bid, o preço do bid quando passar por ali que vai tocar o alerta. Caso eu selecione o de baixo, é o ASCA, o preço de procura que vai selecionar o alerta. E aí eu abro a janela, tá? Copio esse valor aqui do alerta, botão direito, copiar, crio o alerta, tá? Se eu visualizar o alerta, sentimento de mercado, visualizar o alerta, perfeito, ele vai aparecer ali. Só que fica poluindo a minha tela. Eu não gosto de tela com um monte de linha, um monte de coisa. Gráfico tem que ser um gráfico limpo, um gráfico mais clean possível, tá? Mas ao mesmo tempo eu quero suavizar um ponto ali, tá? E ocultar ela. Eu já copiei o valor do alerta. Então eu chego aqui agora, oculto o alerta e venho aqui na minha linha praticamente semi-transparente. Posso soltar ela aqui, botão direito nela e colo. Pronto, ele vai exatamente para onde estava o meu alerta, tá? E aí, se eu for mostrar aqui, ó, certinho. Significa para quê? A linha transparente não atrapalha muito a minha visão, tá? Não polui muito o gráfico. Por isso que eu coloco transparente. E depois, quando eu trabalho com várias carteiras. Então, à medida que sou os alerta, eu olho se tem fundamento, aquele alerta ali que tocou, vou lá, vejo o ativo, tocou na resistência. Se houver fundamento para vender, eu vendo. Se não, eu ignoro a técnica, tá? Que eu utilizo fundamento, correlação e técnica. Então, tem que estar nessa ordem. Tem que haver fundamento para descer, tem que estar correlacionado aquele ativo com o outro, que eu acompanho, e tem que estar na zona, ali, justamente ao alerta. E aonde eu coloco os alertas? Geralmente em ponto de inversão de movimento. O que é ponto de inversão de movimento? O mercado veio de baixo, tá? Fez uma máxima, essa vela verde é a vela de resistência, tá? É a vela de resistência, e o ponto de inversão é exatamente a mínima mais baixa do que ela, que no caso é essa vermelha aqui. Então, quando o mercado vem, toca aqui, eu já sei que é ponto para mim entrar vendido, tá? E o mercado geralmente busca esses pontos de inversão do movimento para pegar impulso. A mesma coisa é na compra, tá? Então, ou seja, é ideal para mim esse tipo de linha transparente e gráfico limpo. Outra opção também que tem é a parte do IMA, né? Então, quando a gente traça um fibo aqui, o fibo, ou linha, tá? Vamos aqui, botar amarelo. Se eu passo o mouse aqui e arrasto essa bolinha para próximo da mínima, ele vai exatamente na mínima, nem mais, nem menos. E aqui a mesma coisa, tá? Na máxima, pronto. Sente que ela puxa, ela dá uma balançada, nem mais, nem menos, tá? Então, às vezes, aí eu quero ampliar para lá, tá? Eu tenho que puxar ela, correto? Sendo que aí eu puxo ela, ela pode sair da minha marcação. Aí o que eu faço? Como eu sou chato com marcação, eu boto um qualquer ali na mínima, na máxima ali, ó, tá? E a outra eu realinho com ela. Então, à medida que quando ela for sobrepor aqui a minha azul, vai aparecer uma só das cores. Então, eu sei que ela está exatamente na mínima, na máxima ali. Ó, mexi aqui no teclado sem querer, joguei o gráfico para só lá Deus sabe onde. Clico aqui, ó, onde eu cliquei, e pronto, ele retorna para onde a gente estava. Voltando aqui, apago a linha, a fio.
Pronto. E aí eu tenho praticamente marcadinho, certinho, tá? E caso eu queira travar o Fibo para evitar de, sem querer, seleciono ela, né? Passo o mouse nela, ela vai ficar selecionada, botão direito, pronto, marca cadeado. Agora sim, agora eu não consigo nem arrastar, nem tirar ela do lugar. Então é uma forma de proteger principalmente marcações macros que a gente faz no gráfico, tá? Bom, pessoal, espero que tenham gostado aí. Vamos ver aqui se a nossa ordem pendente ela já entrou. A gente estava com uma ordem aqui. Cadê? Foi aonde? Não entrou. Vamos jogá-la mais para cá. Ainda está aqui. Então, vamos jogá-la aqui. Para lá não vai deixar. É venda, então tem que ser ali embaixo. Botão direito, oculto ela. Então, agora, se ele balançar ali para cima, tá? O preço de baixo é que vai pegar a venda. Tá? É o preço que vai. Aí ela vai aparecer na tela. Tá? E ao mesmo tempo fazer um barulho. Vamos guardar um tempinho para ver se ela aparece. Ó, pegou, viu? Pegou a ordem, beleza. Se eu já tivesse configurado a ordem já com a posição de stop, tá? A mesma coisa. O stop já apareceria no lugar. Já estaria aparecendo aqui o stop, onde eu teria colocado, e aqui também. Porque eu posso botar a ordem pendente e deixar ela ali e pronto. E tirar, já botar o take e o stop longe já. Tá? A mesma coisa também, se eu quiser, opção de visualização. Indo preço de oferta, só a linha. Tá, aqui não tem posição. Se eu quisesse ocultar a minha posição, ocultaria a posição. Então ela não apareceria, mas continuaria rolando, tá? Nesse caso eu oculto muitas das vezes só a ordem pendente. Mas nunca esqueço de chegar aqui se a ordem estiver pendente, tá? Digamos que eu tenho uma ordem de venda aqui, né? Aqui eu tenho a ordem que está rolando, né? E aqui eu tenho a ordem pendente. Então eu tiro fora a ordem pendente. Olho por aqui, mesmo que ela esteja oculta lá, tá? Ela vai aparecer aqui. Vamos ocultar aqui. Ela está oculta no gráfico, tá? Mas aqui vai aparecer tudo. E aí eu fecho ela. Tá bom? Aqui a mesma coisa, vamos fechar. Ok, pessoal, beleza? Tá. Então, é isso daí, tá? É assim que a gente configura ela de maneira simples, objetiva e o mais nítido possível para facilitar a nossa visualização, nossas análises, tá? É uma ótima plataforma, tá bom? Quem gostou e quiser utilizar, essa aula vai ficar disponível no canal para vocês. Na descrição do vídeo tem o link, tá? Para abrir a conta na Pepperstone, caso quem queira, tá? Não paga nada, é extremamente gratuito. Não é obrigado a colocar valor nenhum para você obter esse. Você pode usar, abrir uma conta demo, fazer suas análises, marcações, principalmente quem opera aí na MetaTrader, que é horrível para fazer as configurações, né, as análises direitinho, faz a marcação aqui no gráfico e pronto, os alerta, e a hora que bateu o alerta, pronto, chega lá e executa. Que é por aqui você já tem a visão da onde vai ficar o stop, lá também, tá? Ou seja, bateu aqui, executou a ordem de compra ou de venda, ou comprou, ou vendeu, chega lá e pronto. Bateu na tua análise o alerta e executa, tá? Então vai ficar disponível. E na descrição do vídeo, tá? Tem dois links, tanto para a criação da XTB e criação de conta na Pepperstone, tá? A XTB eu gosto dela, vou mostrar aqui para vocês, que é por causa do hatmap dela. Deixa eu estar mostrando aqui. Uma ótima opção também que eu acompanho, principalmente para quem opera Forex.
Deixa eu logar aqui. Sem aqui. O Hatmap na XTB, para quem não conhece, é isso aqui, tá? Então, como que é isso? A coluna do meio é a moeda, né, que a gente está olhando, né? Exemplo, dólar. Então, tudo que está à direita do dólar, para cá, quanto mais verde, mais positivo em relação ao dólar essa moeda tá. E tudo que está à esquerda dele tá mais fraco. Significa que o dólar está mais forte do que todas essas outras moedas hoje e mais fraco do que essas demais, tá? Assim como o exemplo dele, as demais também. Hoje, o NZD é a moeda mais forte do ranking, tá? Então ela está mais forte do que todas as outras, inclusive do dólar. Ela está mais forte do que o dólar, 0,1%. O que é essa variável aí? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico para a gente entender. Vou colocar aqui o NZD dólar, tá? Posso NZD USD, janela do gráfico, tá? Novo gráfico. Aquela variação é em relação ao gráfico diário, né? Ou seja, ela está mais forte do que o dólar. Então, se eu tenho aqui o dólar, a variação dela é essa daqui, ó, tá? Ou seja, fechamento dela do dia anterior até agora. Ou seja, 0,0 alguma coisa. Então, significa de que precisa-se de mais dólares para poder comprar o NZD, tá? Então, por isso que ele está mais forte nesse momento ali. Mas ele já teve mais fraco. Por isso que essa vela veio aqui embaixo, ó, tá? No momento em que o dólar veio aqui embaixo, tá? Ele provavelmente se mostrou o contrário. O dólar estava aqui no Hatmap, tá? O NZD estava para cá. Quanto? 0,3% negativo em relação ao dólar. O dólar estava mais forte, tá? Agora, no momento final da tarde, o dólar está perdendo a força. Antes ele estava mais cedo sozinho aqui, era a moeda mais forte, e agora está reajustando e perdendo a força para algumas daqui. Tá bom? Então, também é ótimo trabalhar em conjunto para quem opera Forex. Ok? Bom, pessoal, então é isso daí. Tá? Espero que tenham gostado da aula aí, da explicação. E espero que goste da C-Trader. Quem gostou, ou quem se souber de algum amigo que utiliza e não sabe utilizar, compartilhe o vídeo, compartilhe o canal, ajudem aí que eu vou estar colocando mais conteúdo, tá? E quem gostou, deixa o like, acione o sininho aí, tá? E compartilhe, deixe seus comentários, tá bom? Espero ter ajudado. Um forte abraço a todos e uma boa tarde.